Bem-vindo a mais uma edição, a mais um episódio do nosso Meditações, 27º episódio, e que alegria contar com você aqui. Hoje eu quero meditar sobre uma frase que tem sido comum ouvi-la ultimamente. Eu me odeio. O que fazer? Então hoje eu quero mergulhar um pouco com você nesse tema tão forte, tão difícil de lidar, mas eu quero te convidar a sentar, ouvir, deixar tudo que nós iremos conversar adentrar no teu coração como uma semente e frutificar. Bem-vindo a mais um episódio do Meditações. Olha, eu quero pensar com você o porquê de tanto ódio no nosso tempo. O porquê de tantas pessoas desistindo de si, da vida, tantas pessoas que estão desistindo de suas famílias, da sua jornada, da sua comunidade. Tantas pessoas que têm, em algum momento da vida, parado e dito assim, não vale a pena. Ou então aqueles que mesmo vivendo, mesmo carregando o peso, né, da sua jornada, mesmo carregando as pedras nas costas, subindo o monte, e quando chega lá no topo, tal qual Sísifo da mitologia grega, a pedra rola e volta para o mesmo lugar. Mas sabe o que ninguém diz? É que o que promoveu essa constante subida e descida na vida de Sísifo foi uma sequência de mentiras, de covardias, de querer ser mais esperto do que o divino. E a verdade é que muitos de nós não temos a noção de que muito do nosso sofrimento tem sido fruto de escolhas. Assim, tantas vezes essas escolhas são escolhas que herdamos. São escolhas que nos vêm tal qual o fruto de pais destruidores. A verdade é que a gente está vivendo um tempo que parece que todo pai e toda mãe são destruidores, mas não é assim, viu? Eu vejo histórias de pais e mães extraordinários que amam, que servem, que provam o seu amor trabalhando, lutando. Uma vez eu vi uma pessoa dizendo assim: os meus pais não me amam porque eles simplesmente só trabalham. Você sabe o que é alguém trabalhar e manter uma família? É um ato de escolha. Se nós pensarmos nessa linguagem
a socialista que diz que o trabalho é fruto da venda, né, de si. Ok, tá bom. Vamos pegar essa mensagem aí. Vamos pegar essa linguagem. Trabalho é a alienação do seu corpo, do seu tempo, é a venda disso aí para outro. Então imagina um pai e uma mãe que chega em casa depois de horas, de meses trabalhando e investe numa melhor educação, traz alimento para dentro de casa. Se fôssemos olhar por essa ótica, ele está dando o melhor de si para os seus filhos. Já percebeu isso? O problema nosso é que hoje amor está muito ligado ao sentimentalismo. Para provar que te amo, eu preciso colocar um cartaz na avenida principal da minha cidade. Não. O amor é fruto, ou bem melhor, o amor produz frutos no lidar cotidianamente. Então, tantas vezes, nós sabemos que há, sim, pais que destroem a alma dos seus filhos, abandonando-os, ferindo-os, expondo-lhes palavras destruidoras, violentando-os. E como é difícil carregar essa dor. Mas sabe, é bem verdade que eu não posso escolher, eu não pude escolher os meus pais. A premissa é que eles me escolheram, eles me amaram. Mas quando, infelizmente, um pai não conseguiu amar e escolher um filho, uma mãe não conseguiu amar e escolher um filho, eu tenho convicção que Deus levanta amores plenos na vida, mesmo depois de muito sofrimento. É possível se reerguer, reconstruir a história. Não se está condenado a ser sem futuro porque alguém arrancou um pedaço do teu passado. Ortega y Gasset diz assim: eu sou eu e minhas circunstâncias, mas o que me determina é o que eu faço com as minhas circunstâncias. É o que eu faço com aquilo que as pessoas fizeram de mim. Nós estamos vivendo num tempo onde o ódio tem crescido porque não existe perdão. Porque não existe misericórdia. E todos estão querendo, de uma certa forma, justiça. Mas que tipo de justiça? A justiça da opinião. A justiça do achismo. A justiça do vitimismo. A justiça de olhar tantas vezes para uma mãe que está ali lutando o tempo todo, um pai que está ali lutando o tempo todo, e simplesmente porque 2 ou 3 amigos seus, porque aquele professor lá da universidade falou algo, sabe, ideológico para você, você simplesmente olha para esses pais e acha que são os piores do mundo. E o ódio só faz crescer. Crescer. E aos poucos ele vai se transformando em ódio contra nós mesmos. Mas tantas vezes eu me odeio porque eu amei alguém e esse alguém me massacrou com seu amor. E me parece que eu começo a me sentir culpado por isso. Eu começo a me sentir destruído por isso. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Tantas vezes nós
começamos a nos relacionar com uma máscara, nós começamos a nos relacionar com uma imagem projetada. Porém, quanto mais a gente se aproxima e se descobre, mais a gente precisa entender se aquilo não é para nós. Não cabe um namoro que a gente fecha os olhos e despreza todos os sinais que estão sendo dados. Porque esse namoro vai se transformar num casamento, e esse casamento vai se transformar no gerar filhos, e esse gerar filhos vai se transformar numa vida que tantas vezes é uma vida de opressão para si e para os próprios filhos. E isso está circunscrito a todos os relacionamentos. Tantas vezes um esposo que lá atrás era um namorado que você via que destruiria você, mas você fechou os olhos e insistiu. Às vezes uma namorada que você estava tão encantado e permitiu que todas as coisas fossem feitas, todos os desrespeitos, todos os limites fossem quebrados, e aí você foi caminhando, mergulhando, andando, e de repente se vê totalmente ferido, perdido, odiando a si mesmo até. Nenhum relacionamento que se traduz em violência é um relacionamento. Olha a imagem bíblica. O apóstolo Paulo, ele diz que a mulher é a igreja do homem e o homem é o Cristo desta mulher. A missão do homem é morrer por ela. Isso não implica que a mulher seja apenas um bibelô, um boneco nas mãos de um homem. Não. Às vezes nós estamos numa sociedade tão infantil que a gente dizer assim, excluiu todas as letras do alfabeto. Eu vou até mais raso, excluiu as vogais. Então, olha só, quando Paulo fala que o homem é o Cristo, ele não quer colocar a mulher como uma escrava, serva, não. Ele quer dizer que os dois foram chamados para servir um ao outro, trilharem, crescerem, serem um instrumento no mundo até, mas acima de tudo, amores um pelo outro. Santo Agostinho, quando escreve sobre os bens do matrimônio, ele coloca 3, mas o primeiro, que é fazer o outro feliz, ele diz que está acima de todos os outros bens. Mas eu quero voltar a esse ódio a si. Por que você tem ódio a si? Porque você está vendo um amigo que parece ser melhor do que você? Porque você mora numa casa que não é tão extraordinária? Ou porque você conquistou tudo, mora numa mansão, mas não consegue conquistar, se relacionar com a menina dos seus sonhos? Por que o ódio a si? Tantas vezes, sabe? Pessoas que se colocaram como absolutas, se colocaram como prepotentes, foram construindo cercas, muros ao seu redor e um dia se veem sozinhas. Homens que chegaram à idade de sua velhice
isolados porque nem os seus filhos querem vê-los. Mulheres que acreditam que o ideal de vida agora é conquistar um relacionamento novo e esquecem a memória tão extraordinária que já possuem, de quanto foram amadas. Sabe por que tantas vezes estamos nutrindo um ódio contra nós mesmos? Porque nós estamos procurando o excesso do prazer, e onde o prazer não tem conteúdo e limite, ele vai se transformar em algo destruidor, demoníaco. Eu quero lembrar para você duas passagens. Uma primeira é do apóstolo Paulo, já citado aqui. Ele diz assim, na carta que escreveu à igreja de Roma, aos Romanos, capítulo 7, 24 e 25. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Mas vejam, antes desses versos, ele chega a dizer que o bem que ele quer fazer, ele não faz, e o mal que ele não quer fazer, ele faz. E às vezes, muitos ficam presos a essa ideia de que, sabe, eu vou ser sempre esse eterno não fazer o bem que eu quero. Não me reconstruir, não me levantar, não retomar a minha vida, não perdoar, não oferecer não pedir perdão, sabe? Não reconstruir uma família. Eu vou ficar o tempo todo olhando para esse passado destruidor, doentio, todos os meus erros e os erros de todos que estavam comigo, e vou o tempo todo viver escravo disso. Mas o próprio apóstolo Paulo chega no capítulo 8 deste livro. Eu vou até abrir aqui porque eu quero ler a expressão dele. Romanos 8. Ele diz assim: mas agora, para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que receberam perdão, a cura, a libertação, nenhuma condenação há. Que coisa linda, hein? Você é amado por Cristo a partir do momento em que reconheceu seus erros, seus pecados. Você é cuidado por Deus a partir do momento em que compartilhou com Ele. Eu não suporto a lembrança de tudo aquilo que aconteceu nessa casa, nessa história, nessa geografia. Você é aquele que foi agraciado pelo perdão dos céus. Então não tem o que temer. Deus quer redimir, redimensionar, reconstruir a tua história. Isso começa pelo presente, pela aceitação de seus limites, pela cura, pela libertação. Olha, um dos grandes livros escritos na humanidade é o Confissões de Santo Agostinho. Eu gosto muito de uma edição francesa, mas aqui no Brasil uma das melhores é a da editora Vozes. Já está na 28ª edição. Acho que é um dos grandes livros
é um dos livros mais vendidos dentro do catálogo da editora Vozes. Ele também tem edições na edição paulina, tem várias edições populares. Gosto também de uma edição portuguesa, da Imprensa Nacional de Lisboa. Agora, uma das belas frases que Santo Agostinho escreve nele, e aqui eu a tomo dessa edição francesa, diz assim: não há miséria maior que a de um miserável que não tem misericórdia de si mesmo, que não tem misericórdia de sua miséria. Você consegue ter misericórdia de você? Você consegue se tolerar? Aceitar o que em você é um limite? E saber que mesmo em meio aos nossos limites, a felicidade, a alegria. Veja, eu não estou dizendo para você aceitar o que te destrói, o veneno, a droga. Essa cocaína não é o teu limite. Essa cocaína é a tua prisão. É diferente. Esse álcool excessivo não é o teu limite, é a tua prisão. O teu limite, de repente, é outro. O teu limite, tantas vezes, está numa circunstância, o teu limite, tantas vezes, está em alguma coisa que você não consegue fazer por um aspecto do próprio corpo. Mas eu te pergunto, você tem uma dimensão muito maior do que tudo isso. Você é uma alma, uma pessoa diante de Deus, que Ele quer te usar para além dos teus limites, não desrespeitando os teus limites. Você sabia que os lugares mais felizes são os lugares que nós limitamos? É quando fechamos a porta e entramos na nossa casa e pomos um limite para o mundo. Um lugar feliz para dormir é o nosso quarto, quando a gente fecha e limita tudo, deixa tudo lá fora. O nosso lugar de intimidade. Onde somos felizes? Somos felizes numa viagem que fazemos e limitamos essa viagem. Imagine você viajar sem eira nem beira. Eu não sei para onde eu vou. A felicidade está em termos uma família limitada. Essa história de que tudo é família, não. De termos uma igreja, um lugar para pertencer, uma comunidade para pertencer. Sabermos ali amados, contribuirmos uns com os outros, mas também entendermos que vamos encontrar na vida corações arruinados, vidas destruídas, pessoas que se renderam ao mal e têm como missão destruir outras. E a nossa força é vencer o mal com o bem, é vencer o maligno, é entender que não há ninguém que se torne Deus e Salvador de nossas vidas. Mas também não há ninguém que não possa ser transformado, curado, restaurado por Deus. A você que odeia a si mesmo, saia desse lugar de miséria. Você é um presente de Deus. E sabe a quem Ele deu esse presente? A você mesmo. Ele te deu de presente. Ele deu tua vida. Ele deu tua alma.
Ele deu o teu corpo, Ele deu o teu fôlego, Ele te deu pais que, apesar de todos os limites, te colocaram no mundo. E ainda que uma mãe esqueça de um filho, Deus continua amando. E quantas pessoas Ele te levantou nessa vida para cuidar e amar de você? E sabe, filho, filha, eu quero encerrar hoje dizendo para você: pare de odiar-se. E sabe como é que você faz isso? Deixando Cristo te amar. Porque nenhuma condenação há para aquele que é amado por Cristo Jesus. Não desista. Ele te ama. Até o próximo Meditações.